Vamos conversar sobre as leituras de agosto? Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, sejam muito bem-vindos ao Pelos Olhos de Gabi. No mês de agosto eu consegui ler 2 livros físicos e 5 livros em e-book. Foram leituras muito boas, mas eu tenho lá minhas críticas. E já comenta aqui pra mim qual foi o seu livro favorito do mês de agosto. Eu adoro as recomendações de vocês, então podem ficar à vontade aqui nos comentários. O primeiro livro que eu finalizei no mês de agosto foi Safira de Prata. Eu comecei esse livro no finalzinho do mês passado, mas pela quantidade de páginas eu não consegui finalizar naquele mesmo mês e tive que deixar pra esse mês. Foi um livro muito bom, não é a primeira vez que eu venho falar desse livro aqui com vocês, eu já publiquei uma resenha completa pra quem quiser assistir, tá o card aqui em cima. E esse livro é um calhamaço que assusta muita gente pela quantidade de páginas, mas eu te garanto que se você gosta de uma fantasia, se você gosta de um romance, esse livro vai te surpreender muito. Eu comecei lendo o livro pela versão menor dele, de 500 páginas, que não é o volume único, né, não é o volume completo, e me agradou bastante, por isso eu parti realmente para encarar mais 600 páginas. Foi um livro muito bom que me prendeu desde o começo. A gente acompanha a própria Safira, né, uma menina muito nova e muito nobre, que trabalha bastante para se sustentar e sustentar o pai após a morte da mãe. A vida da Safira vira de cabeça para baixo depois que ela é atacada por um lobisomem e ela descobre que terá que fazer parte de uma matilha. Ela vai ter que deixar todo o seu mundo para trás, a sua casa, o seu trabalho, as suas amigas, enfim, para participar dessa matilha e acompanhar todo esse processo da evolução da Safira é surpreendente. E depois que eu terminei de ler Safira de Prata, eu já fui logo procurar o segundo livro da duologia, Diamante Dourado. E esse livro foi melhor que o primeiro. Eu tenho muito receio de duologias, porque na minha opinião alguns livros podiam ter parado ali mesmo, né? Pra que estragar um negócio que já tá perfeito? A gente vai acompanhar o Rolvoen, né? O capitão da matilha, que por acaso vai se apaixonar pela Safira no primeiro livro. Acho que isso já fica muito claro para todos nós, então isso não é um spoiler. Mas tudo que eu falar a partir de agora pode ser considerado um spoiler, então eu já fico quietinha para não estragar a leitura de vocês. Mas eu garanto que vale muito a pena ler esses 2 livros. Eles estão disponíveis no Kindle Unlimited, como eu já disse, são livros nacionais. E eu fiquei totalmente envolvida e apaixonada pela escrita da Luana. Então, gente, leiam, é incrível. Jogador número 1 foi aquele livro que eu demorei 2 anos para terminar, mas que eu devorei no final. Eu tava muito receosa de ler esse livro, porque eu tinha começado a ler ele por causa de um trabalho de sociologia que era sobre o livro, mas eu li, tipo assim, o começo e deixei ele lá e nunca terminei. Só que eu adoro o filme do Jogador número 1, eu já vi, sei lá, umas 3, 4 vezes. E eu ficava tipo, cara, não é possível que o livro não seja bom, não é possível, não é possível, não é possível. E aí eu realmente montei um projeto de leitura desse livro e eu consegui finalizá-lo. Foi um livro muito bom. Foi um livro que depois de 60% de leitura eu simplesmente devorei em uma semana de tão envolvida que eu tava na história. Vamos acompanhar o Wade, um jovem obcecado nos anos 80 que busca descobrir todos os segredos a respeito do Oasis. Esse Oasis é uma realidade virtual criada por um bilionário, só que esse bilionário morreu e deixou um monte de pista, um monte de easter eggs, como se fossem os ovos, para os jogadores descobrirem. E quem achar esses 3 ovos vai ganhar muito dinheiro, sabe? Como se tivesse ganhado na loteria. Mas assim como o Wade, vários jogadores do Oasis estão procurando esses ovos, então vai ser muito difícil achar qualquer pista que leve ao caminho certo. Se você gosta de ficção científica e jogos, Jogador número 1 com certeza vai ser o livro certo pra você. E eu tô deixando um card aqui em cima também, 3 livros pra quem gosta de jogos, pra você conhecer. Uma Chama Entre as Cinzas me lembrou muito Jogos Vorazes e olha que eu só li o primeiro livro da trilogia. Nesse livro nós vamos acompanhar o ponto de vista do Enzo e da Laia. A Laia é uma erudita que vem de geleia com seus avós na praça, então ela é bem humilde, bem povão. E o Enzo, ele tá treinando pra ser um macho, ele quer participar do exército do Império. E pra melhorar, o Elias é o filho da comandante, né, que governa o Império. Mas não pense que ele é mimadinho, não. A pessoa que o comandante mais odeia do mundo é o filho. Enquanto a Lara tá procurando a rebelião pra tentar salvar o irmão, o Elias tá tentando fugir do colégio Blackcliff, aquele colégio em que formam os Máscaras. E se você quiser saber como o destino dessas 2 pessoas totalmente diferentes vão se encontrar, você vai ter que ler o livro. E aí, tá gostando do vídeo? Se você me assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like e bora pro próximo livro. Outro livro que estava agarrado há muito tempo comigo era O Conto de Aia, e eu tenho 2 motivos, né, para não ter conseguido ler esse livro há tempos atrás. Ele é muito enrolado e a minha cabeça de uns 2 anos atrás, que foi quando eu comecei a ler esse livro, não tinha entendido muito bem do que esse livro se tratava, qual era a ideia principal desse livro e o quão pesado, né, esse livro era. Então eu entendo muito ter demorado para conseguir ler esse livro e eu agradeço ler agora esse livro depois de grande, porque eu finalmente consegui interpretar o livro e tirar algum proveito daquilo, sabe? Nós voltamos ao tempo onde as mulheres só serviam para cuidar da casa e ter filhos.
E esse livro é totalmente bizarro por toda a representação que ele traz e por todos os questionamentos por trás da nossa personagem principal. E o conto da Aya, vamos acompanhar a Aya of Glen, literalmente of Glen, do Glen. Ela é tipo a Aya do comandante. E para que servem as Ayas? A taxa de natalidade do mundo caiu gravemente e só algumas mulheres conseguem engravidar, e essas mulheres são consideradas as Ayas. Então elas são mandadas para a casa dos comandantes para um único propósito: engravidar. Esse livro se passa em um mundo com muita guerra e muita poluição, como eu já disse para vocês, com poucas crianças nascendo. Então é um livro bem pesado que me fez pensar várias coisas. A gente acompanhar, né, os retratos dessa Aya, como se a gente estivesse lendo um diarinho bem íntimo dela, com todas as suas confissões, como ela lida com as coisas, como ela tenta não ficar maluca depois de ter visto o mundo como era, né? Agora as crianças estão sendo educadas de um jeito totalmente diferente, e a Aya que a gente está acompanhando viu o mundo com os outros olhos. Ela trabalhava, ela tinha marido, ela tinha filha, ela tinha uma vida. E depois da guerra ela teve que abdicar de tudo para virar uma Aya da sua filha, da sua família, de tudo. Então muito bizarro a gente ver o ponto de vista por essa Aya aí mesmo e ter que aceitar tudo que tá acontecendo, sabe? Então esse livro me trouxe muitas reflexões, muitos pensamentos, e eu realmente fico grata por ter lido ele novamente, depois de velha, por eu finalmente entender e poder vir conversar com vocês sobre isso, sabe? Porque esse é um livro muito importante. Tem até outro livro bem parecido, que eu acho que é O Ano da Graça. Então vale muito a pena, e eu quero realmente conhecer mais esses livros e ver esse ponto de vista que é meio bizarro, mas um pouco possível, sabe? É meio bizarro. E a minha decepção do mês foi A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, aquele livro lindíssimo na Dark Side que por dentro não é tão lindo assim. Vamos acompanhar A Pequena Sereia chamada Gaia. Esse livro é um reconto, né, do conto da Pequena Sereia, aquele que a gente viu nos filmes da Disney, aqueles que a gente vê aquelas versões mais pesadas na internet. Eu não fiquei tão contente assim com esse livro por conta da história, por conta da enrolação. Mas não é um livro ruim de todo, sabe? A Gaia acabou de completar seus 15 anos, ela finalmente vai poder conseguir chegar à superfície. E a mãe da Gaia era apaixonada pela Terra, pelo povo humano. Só que o pai da Gaia, o rei dos mares, ainda tem muito receio de deixar a menina, né, subir pro alto pra ver os humanos, porque a mãe da Gaia foi sequestrada por humanos. Então o rei dos mares tem muito medo, né, que o mesmo aconteça com a Gaia, até porque ela sempre foi mais curiosa, sempre quis conhecer mais as coisas. No primeiro dia que a Gaia, né, chega à superfície, ela se depara com um garoto que ela fica perdidamente apaixonada. E aí é aquela história da pequena sereia que a gente conhece, né, dela querer abandonar tudo pra ficar um pouquinho na Terra. Ela abdica da sua própria voz, ela abdica de várias coisas pra realmente conquistar esse garotinho da Terra. E a gente começa a perceber que esse garotinho não é lá tão perfeito e que o amor verdadeiro que a gente tem nas histórias não é muito bem aquilo. Foi um final bem inesperado pra mim, eu não conhecia muito bem o conto original da Pequena Sereia, então talvez por isso eu tenha ficado um pouco triste, sabe, pelo final. Mas não é um livro tão ruim assim, sabe? Eu só não gostei pela enrolação e etc. Mas vocês têm todo o direito de ler e tirar a conclusão de vocês. Mas eu não gostei tanto assim, não. E o último livro que eu li esse mês foi Entre Mundos. E Neil Gaiman não é só fantasia, meus amigos. A ficção científica dele é muito boa, apesar de eu ser um pouco burra para entender esse negócio de mundo paralelo. Pois bem, em Entre Mundos a gente vai acompanhar o jovem Joe. E o Joe, ele nunca soube muito bem o que era esquerda e o que era direita. Ele sempre era um rapaz que se perdia muito fácil. E depois que o professor do Joey propõe um trabalho em que as crianças andem, né, pelas ruas da cidade, o Joey, ele vai parar em outra dimensão sem nem perceber. Ele acaba descobrindo que ele é um andarilho, ou seja, uma pessoa que consegue passar, né, atravessar por outras dimensões. Então o fato dele se perder meio que está entrelaçado ao fato dele ser um andarilho. E nesses mundos que o Joey vai passando, sempre tem mais um Joe. Então a gente tem o Joey com o Joe-Y, a gente tem o Joe, a gente tem o Joe, a gente tem vários Joes com J-O-O, enfim, temos vários Joes. E o Joe também descobre que outros mundos, né, estão sendo atacados por uma força maligna. E o Joe se vê como uma peça crucial para que esses outros mundos não destruam, né, não aconteça uma catástrofe entre mundial, digamos assim. Foi um livro bem divertido, ele é mais infanto-juvenil, ele tá disponível no Kindle Unlimited para quem quiser ler. Então foi um livro que me tirou da minha zona de conforto, porque eu não tô muito acostumada a ler ficção científica, multiverso e etc. E eu fiquei um pouco bugada em algumas partes, mas o livro em si é muito bacana e vale muito vocês conhecerem. Ele é um livro curto, de 200 e poucas páginas, então você lê, sei lá, em um fim de semana, se você gostar de ficção científica e multiversos.
Então fica aí a minha dica de ficção científica. Bom, e esses foram todos os livros que eu li no mês de agosto. Eu já tô me programando para ler mais livros da minha TBR, né? 20 antes dos 20, nesses próximos meses do ano. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. E eu vejo vocês na nossa próxima segunda com o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!